Olá, mais uma vez com vocês. Queria compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Os discípulos ali, quando Jesus estava voltando à casa do Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. E ali, aquela situação deles ali de incômodo da partida de Jesus, eles não queriam isso, queriam ficar com ele. Mas Jesus disse para eles que eles sabiam o caminho que ele iria e tal, e que Jesus voltaria para buscá-los. Mas um deles respondeu que não sabia o caminho. Você sabe o caminho de Jesus? Você sabe o caminho que nos leva à casa do Pai? Às muitas moradas que Jesus disse? Que é muito comum a gente encontrar pessoas pelas ruas, no dia a dia, e perguntar se ele tem certeza da vida após a morte, o que vai ser depois da morte, ele não saber. Mas eu queria rapidamente falar isso com você. Jesus expressou da seguinte forma, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa linda. Eu disse aqui algumas vezes, já disse que os discípulos tinham muitas religiões naquela época, tanto é que os religiosos crucificaram Jesus, né? Porque não entendiam tudo, estavam distantes. Maria entendeu a vinda do Messias, José entendeu a vinda do Messias, e tantos outros entenderam a vida do Messias, de Jesus, e reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador. Mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, ele vai dizer que Jesus nos consagrou um novo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Qual o significado disto? Havia no tabernáculo a primeira tenda e o santuário, né? O santuário e o véu que fechava a sua entrada. Ninguém podia entrar nesse tabernáculo, naquele lugar que era chamado Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano o sumo sacerdote, depois de oferecer sacrifício por si mesmo, para então oferecer sacrifício pelo povo. Aí ele oferecia os sacrifícios nesse lugar. Essa separação foi feita também no templo, que substituiu o tabernáculo. E o véu da separação foi rasgado no momento em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Naquele momento, o véu da separação foi rasgado, quando Jesus se rendeu, então, rendeu a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. Com este sacrifício, com este ato, então, do sacrifício de Jesus, inaugurou-se o novo caminho, o qual é sem impedimentos, sem necessidade de intermediários e de sacrifícios, completamente livre, sem obstáculos. Este novo caminho é vivo, porque ele é a própria pessoa do Filho de Deus, como ele mesmo se expressou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu digo a você, religião, nem todas as religiões do mundo, se estiverem juntas, não abre o caminho de volta ao Pai. Só Jesus Cristo, que é um Deus que se fez homem, né? O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é Deus. Ele se fez carne, ele habitou entre nós cheio de graça e verdade, ele se deu por mim e por você. Então esse é o caminho que me leva e te leva de volta aos céus, de volta aos braços do Pai. Ele quer que você vá para lá. Então se apegue a Jesus, confie em Jesus, se apegue ao Evangelho, que é o próprio Jesus. Se renda ao Evangelho, se renda ao sacrifício de Jesus por você, meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, porque eu me rendi. Eu creio em Cristo como um único suficiente Salvador, e isso é suficiente para que eu possa retornar ao caminho do Pai, aos braços do Pai, à casa do Pai. Um grande abraço, Deus abençoe.